Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone. Eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco e infelizmente mais uma vez para falar sobre derrota do Vasco e péssima atuação do time comandado pelo Abel Braga. E Vasco, hein? Tá difícil começar esse 2020, tá difícil de engrenar. Aliás, falta muita coisa para esse Vasco e é sobre isso que eu vou falar aqui. Antes de eu começar, faço dois convites para você. Primeiro, se você é novo aqui, está passando por acaso, se inscreve no canal e deixa seu comentário também sobre o que você achou desse Vasco Fluminense. Claro, se você já está acostumado com o canal, deixe seu comentário também e deixa seu like, que isso é muito importante para divulgar o vídeo para outras pessoas aqui no canal, atrair novos vascaínos para acompanhar o trabalho aqui e bater um papo com a gente. O segundo convite que eu faço é se você já conhece o meu trabalho, gosta do meu trabalho e quer ser um apoiador do meu trabalho, inclusive aqui na descrição tem o nome de todo mundo que vem apoiando, que é membro do canal e vem apoiando aqui meu trabalho para a produção de mais conteúdos, para eu trazer muito mais vídeos sobre a história do Vasco, fazendo live toda segunda-feira, tem grupo no Telegram rolando exclusivo para os membros do canal, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. Dá uma olhadinha como é que você pode se tornar um e você vai passar a ser um apoiador aqui do canal. Mas vamos lá, vamos falar de Vasco Fluminense, derrota por 2-0 do Vasco. Bom, vamos começar a falar sobre Maracanã vazio. Na minha concepção de jogo não existe isso. Inclusive eu já deixei até meio pronta a minha crônica lá para o lance. Talvez, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, já está até no ar lá no lance, a minha crônica da partida. Eu já deixei ela meio pronta exatamente porque não existe para mim futebol sem torcedor. Até cheguei a brincar no Twitter que é a mesma coisa que uma escola de samba sem bateria. Você não tem alma, você não tem coração. Não existe um estádio parado, um estádio sem torcida. E isso não é só por conta do coronavírus, não. Já escrevi até algo parecido quando o Vasco e o Fluminense jogaram no ano passado o primeiro tempo só, vocês vão lembrar, decisão da Taça Guanabara por conta de uma questão, uma disputa dos times, briga em relação à torcida, se vai ter jogo, não vai, quem vai ficar de que lado, enfim, menor sentido, não tem sentido de existência o futebol sem o torcedor. O futebol só é o que é por causa da sua torcida. Só a gente vê, São Januário, quinta-feira, Vasco e Goiás. O grande jogador do Vasco, ou talvez o único jogador do Vasco na partida que merece algum destaque, foi a torcida. Apesar das brigas ali que tiveram no fim, mas esquece isso. Em seu habitat natural, em seu comportamento natural, a torcida do Vasco fazendo a festa em São Januário, empurrando, rolaram vários vídeos em diversas mídias diferentes, exatamente elogiando a postura da torcida do Vasco. E não é só do Vasco, de todos. Não existe futebol sem torcida na arquibancada. Se não tem condição de ter torcida, não tem condição de ter jogo. Não há motivo para ter jogo. Como disse aqui, é uma bateria de escola de samba, é uma escola de samba sem a bateria. Não tem por que você ter. É o que transforma o futebol apaixonante, inclusive o que dita o ritmo do jogo muitas vezes, é a torcida na arquibancada. É um lance que muda a dinâmica do jogo, é um lance que muda o clima do estádio e do time, e isso você deixa de ter. Futebol, jogo sem torcida é treino. E o ritmo de treino, e o ritmo de Vasco e Fluminense foi exatamente de treino. Principalmente pelo lado do Vasco, que entrou mais uma vez com time reserva. Agora eu pergunto ao Abel, por quê? O Vasco, tá certo que foi em cima da hora que foi cancelada a partida contra o Goiás, que seria no meio de semana pela Copa do Brasil. A CBF cancelou todas as competições nacionais, as regionais quem define são as federações estaduais, então a gente não tem uma definição ainda, pelo menos não na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, se o estadual vai permanecer, mas a Copa do Brasil já havia sido cancelada. Da mesma forma, não havia necessidade do Vasco disputar com praticamente um time inteiro reserva. Jogaram ali Fernando Miguel, Raul e Andrei, e o Vinícius, que vem sendo titular na ausência do Thales Magno. 4 jogadores e 7 reservas. Guarim precisa de ritmo de jogo e não teve. Vários jogadores precisam acertar a movimentação e não foram utilizados. E outra coisa, o Vasco nesse momento no Campeonato Carioca é o 9º colocado de 12. A equipe que fica em último, e o Vasco ainda corre esse risco, se perder os 2 próximos jogos e agora esqueci a equipe que está em último, se eu não me engano é o Resende, acho que não é o Resende não, mas a equipe que está em último, se vencer os 2 próximos jogos,
podem superar o Vasco. Se não me engano, o Resende é o 10º, está abaixo do Vasco também, mas tem outras duas equipes mais para baixo. Ou seja, o Vasco não pode sequer pensar em ser o último, muito menos, mas ser o 9º do estadual é uma vergonha imensa para o Vasco. Por mais que tratem o Carioca como não vale nada, não tem o menor sentido o Vasco aceitar uma colocação dessa e colocar mais uma vez um time reserva num clássico. Eu até cheguei a comentar aqui, não sei se foi numa live ou se foi até num vídeo, concordava com o Abel, com 10 dias de trabalho, colocar um time reserva contra os reservas do Flamengo no primeiro clássico que teve. Contra o Botafogo, a desculpa era que o Vasco tinha o jogo da Sul-Americana logo depois. E aquele jogo contra o Botafogo, inclusive, ajudou ao Andrei se consolidar como primeiro volante. Talvez o maior acerto do Abel Braga em 2020 tenha sido esse. Aliás, talvez o único acerto do Abel Braga tenha sido achar a posição do Andrei como primeiro volante exatamente naquele jogo contra o Botafogo. Depois ele foi até titular contra o Oriente Petroleiro. Mas agora, contra o Fluminense, não havia o menor sentido. O Vasco poderia fazer até um jogo mais cauteloso, com os titulares, poupar alguém no segundo tempo, quem está sentindo um pouco mais, ou até um jogador ou outro que não teve um descanso necessário ficando de fora, mas não acredito que seja o caso de 7 jogadores. Mais uma vez, o Abel utilizou esse argumento para tirar um pouco do peso da equipe. Tanto que foi um clássico esvaziado na arquibancada, esvaziado de grande interesse do público, até por tudo que está acontecendo em relação ao coronavírus, tudo que vem, apesar de alguma irresponsabilidade, a gente sabe ainda do público, muita gente ainda não entendeu a gravidade da situação, inclusive a própria federação que manteve um jogo desse, um absurdo, você tira a torcida, mas mantém os jogadores atuando, não faz o menor sentido. Então, muita gente ainda... foi um jogo que acabou tendo pouco peso, pouca pressão, não tinha arquibancada, não tinha grito, e o Vasco vai ter um tempo aí com essa paralisação para repensar algumas coisas. O Abel usou isso como subterfúgio para não ter um peso sobre ele, mas tem. O Vasco continua sem jogar bola, continua com as mesmas dificuldades. Vi algumas pessoas elogiando, até mesmo na transmissão, que o Vasco estava melhor, inclusive o PVC e o Carmona, que estavam transmitindo ali pela Sport TV, que foi por onde eu acompanhei, pelo Premier, na verdade, elogiaram que o Vasco estava melhor em campo quando sofreu o gol. A grande verdade é que o Vasco estava jogando o seu jogo. O Vasco estava sendo reativo contra o Fluminense. É a forma que o Vasco atua desde o ano passado. Foi como deu certo com o Luxemburgo, por exemplo. Então o Vasco tinha campo, o Fluminense tinha posse de bola, tinha as ações no campo do Vasco e tinha, obviamente, dava espaço para o Vasco. Quando perdia a bola, o Vasco acelerava, principalmente pelo lado direito com o Vinícius, mas faltava muita qualidade para concluir. O Raul teve uma oportunidade de cabeça, o Marrone teve uma finalização para fora e logo depois o Fluminense fez o gol. Quando o Fluminense fez o 1-0, numa falha de marcação para mim coletiva, vi muita gente até comentando do Andrei que deu espaço para o Nenê dar o passe, com certeza, mas foi uma falha também do Miranda, que estava muito próximo ao Evanilson e não encostou nele para fazer essa marcação. O Evanilson estava sozinho na linha de 4 ali do Vasco. Ele recebeu na frente de todo mundo, ou seja, faltou uma saída toda dessa linha de 4, se não me engano o Graça e o Alexandre estavam dando condições pela esquerda, o Miranda talvez tenha marcado essa posição ficando à frente do Evanilson, achando que ia deixar ele em condição de impedimento, mas o resto da linha não acompanhou, e ele saiu na cara do Fernando Miguel e acabou fazendo o gol com tranquilidade. Depois que o Fluminense fez esse gol, recuou e deu a bola ao Vasco. Tanto que o Fluminense teve 57%, 57,7%, se eu não me engano, segundo dados do Footstat, no primeiro tempo, e isso caiu para 42% no segundo tempo. Porque o Vasco passou a ter mais qualidade? Não, porque na hora o Fluminense abriu mão. Sabia que o Vasco tinha muita dificuldade de enfrentar defesas fechadas. Então o Vasco ficou batendo cabeça ali contra a defesa do Fluminense e em momento algum levou perigo. O Vasco deu 15 finalizações no jogo, só 2 na direção do gol e as 2 no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Vasco teve mais posse, não conseguiu infiltrar. E isso já é antigo. Quando eu falo aqui que eu estou repetitivo, os meus textos estão repetitivos, exatamente por causa disso. Falta qualidade para o Vasco ter essa infiltração. Já falei aqui, o Vasco não tem um meia
ofensivo no elenco. Não tem um jogador que possa fazer essa função. Aí eu tô falando não é de poder jogar naquela posição, mas de qualidade individual. O Vasco não tem um meia pifador, como o pessoal gosta de chamar, como o Nenê fez, por exemplo, no passe do Evanilson, como o Ganso tem essa qualidade também no Fluminense, como o Miguel, que não atuou, menino de 16 anos do Fluminense, tem essa qualidade. Inclusive, na última live eu vinha falando sobre isso. O pessoal fala muito sobre a qualidade do elenco do Vasco, que poderia mais, que poderia render mais. Eu não acho isso. O Vasco, ao meu modo de ver, está muito abaixo. Poderia render um pouco melhor? Poderia, com certeza. O time do Abel Braga é muito desorganizado e sem ideias. Isso poderia render na mão de um técnico com ideias melhores e com ideias de treinamento melhores que trabalhasse exatamente essa zona específica de criação, que dividissem o treinamento para trabalhar esse setor, e o Vasco não faz isso. O Vasco trabalha cruzamento, é outra história. O Vasco cruza a bola o tempo todo. O Vasco trabalha a bola para ser cruzada ou para concluir de longe. Tanto que quando o Vasco entra para fazer uma linha de 4 na frente, de 4 atacantes, a ideia é exatamente o Andrei se aproximar para concluir de fora da área. Isso até funciona no sentido de você construir a jogada. Constantemente o Andrei aparece para finalizar. Agora, se isso vai se tornar algo letal, é uma outra história. Não tem essa capacidade, o Vasco não tem essa qualidade, nem de infiltração, nem muito grande de finalização de fora da área. Sabe que o aproveitamento de quem chuta de fora da área é de 20%, 25% para acertar o gol, né? Nem de fazer um gol. A média para fazer um gol de fora da área são de 7 ou 8 finalizações, 10, isso o melhor da lista. Não é qualquer jogador. A maioria faz um gol cada 20, 30 conclusões. Então o Vasco não pode ter como ideia de jogo simplesmente construir, empurrar a defesa adversária para trás com uma linha de 4 ofensiva e achar que a chegada do volante de trás vai ser o suficiente para você marcar 2, 3 gols num jogo. Não é. Então o Vasco continua com a mesma dificuldade tática, a qualidade individual, a qualidade do elenco se mostra cada vez mais complicada. A gente pode falar que o Vasco jogou com time reserva. E para você ver, do time reserva, basicamente todos eram meninos ou no primeiro ano de profissional ou no máximo no segundo ano. Jogadores, na grande maioria, que não tem 15, 20 jogos como profissional. Não tem cancha, não tem casca para jogar como profissional. O Vasco não fez uma partida num nível muito diferente do Fluminense. Mas o Fluminense tem uma qualidade individual, até uma qualidade coletiva muito maior que o do Vasco para decidir jogos assim. O Fluminense precisou de muito pouco, o Fluminense não precisou pressionar o Vasco para ganhar a partida. Na primeira chance real que teve, conseguiu construir uma jogada através da individualidade do Nenê, por exemplo, e do Evanilson, que para mim é um baita centroavante e vai ser ainda, é um menino novo, tem tudo para explodir ainda nos próximos anos, e depois construiu a segunda jogada, quando o Vasco já estava completamente abatido no jogo. Jogadas muito de qualidade individual, apesar da coletividade do Fluminense ter funcionado melhor no jogo. O Vasco não consegue, o Vasco não acha o espaço que o Nenê achou na defesa do Vasco, quem acha não conclui o passe. Então parece muito que o Vasco erra passes em demasia, e o Vasco realmente erra muitos passes. A grande questão é que ele precisa tentar esse passe quando tem a posse um pouco mais à frente. Só que falta qualidade. Então vai errar mesmo. Então vai errar por falta de qualidade e vai errar por falta de movimentação também. O Vasco segue sendo um time estático e de pouca qualidade. Independente se atua com time titular ou com reserva. Jogar com reserva hoje, mais uma vez, foi uma forma do Abel se proteger. O trabalho continua sendo muito ruim. Vamos ver, sabe-se lá quando volta as competições, quando o Vasco vai voltar a campo e qual Vasco que vai voltar a campo. Se é com o Abel Braga no comando ou se já é com outro treinador, e se for com outro ou até com ele mesmo, que ideia vai ter que ser, que ideia esse time vai ter, porque a atual claramente não funciona. Bom, galera, é isso. Deixo mais uma vez o convite para você se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário e para quem já acompanha aqui o canal há mais tempo, se tornar um membro, até porque com essa paralisação vão rolar vários vídeos sobre a história do Vasco e eu pretendo fazer exatamente com o apoio de vocês, dos membros do canal. É isso, galera. Saudações e até a próxima.